gente vai direto ao TRE do Rio de Janeiro, Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Gilmar Mendes está dando uma entrevista coletiva nesse momento no TRE do Rio. A gente vai acompanhar. Com tranquilidade em todas as cidades em que tem segundo turno? Sim, nós estamos acompanhando, inclusive acompanhei até o último minuto agora as informações que o presidente Boente estava recebendo aqui também no Rio de Janeiro, e tudo transcorre de forma absolutamente normal. É claro que era essa também a nossa expectativa. São eleições em 57 municípios. Tínhamos cuidados especiais aqui no Rio de Janeiro, já pedido que o presidente Boente tinha traduzido desde o encerramento das Paralimpíadas. Também cuidados em São Luís, onde tivemos conflitos no primeiro turno, mas tudo transcorre num quadro de normalidade e não há nenhuma razão para maior preocupação. Ministro, porque eu queria que o senhor repetisse um pouco, porque ela cruzou na frente das câmeras na hora que o senhor estava falando, que o senhor falasse um pouquinho da segurança e de como está transcorrendo a eleição nas cidades que têm o segundo turno. Nós tínhamos inicialmente algumas preocupações em relação já àquilo que iria ocorrer durante o primeiro turno. Tomamos as cautelas em relação ao Rio de Janeiro e também em relação a São Luís. Entre o primeiro e o segundo turno surgiram preocupações, por exemplo, também em relação a Porto Alegre, onde tivemos ameaça ou mesmo atentado a um dado comitê de candidatos. Mas, em suma, as cautelas foram tomadas em orientação com os tribunais regionais eleitorais. Temos esse episódio mais marcante em Curitiba, quanto à invasão das escolas, essa ocupação das escolas por protesto, que tumultuou um pouco a alocação de sessões, mas tudo transcorre num quadro de normalidade. O corpo da Justiça Eleitoral em todo o Brasil é extremamente competente, prevenido e tem feito todo o esforço para que não haja tumulto no processo eleitoral. Ministro, do ponto de vista da questão da doação das campanhas dos candidatos, nós estamos pela primeira vez sem a doação privada. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço do que foi apurado no primeiro turno e a expectativa para esse. Nós temos registros de doações no valor talvez de 2 bilhões e 400 milhões. Nas eleições de 2012, que é o paradigma adequado, nós tivemos doações no montante de 6,4 bilhões, mais ou menos. E, portanto, houve uma redução nos custos de campanha. É claro que os senhores sempre poderão falar da existência de Caixa 2, mas teria existido Caixa 2 em 2012 e também agora. Então, esse é um dado que não pode variar a nossa análise. Também as medidas tomadas pelo Congresso quanto à redução do tempo de campanha e também a limitação de gastos, essas medidas foram positivas. Nós temos hoje as cidades muito mais limpas, não é? As campanhas fluíram num plano, acredito, de maior modéstia, né? Nós podemos dizer isso, e esse eu acho que é o dado positivo. Se esse modelo de doação da pessoa física ou natural será replicável em 2018, essa é uma pergunta. Certamente o Congresso vai se debruçar logo agora, após as eleições, sobre a chamada reforma política e também sobre a reforma eleitoral. Se houver mudança no sistema eleitoral, muito provavelmente nós vamos ter também discussões sobre o modelo de financiamento adequado. Mas acredito que o balanço, não só em relação ao modelo de financiamento, mas em relação às mudanças ocorridas, o balanço é positivo. A única queixa que nós estamos registrando, e também o presidente Boente já falou sobre isto, a mais explícita no âmbito da Justiça Eleitoral, é que com o encurtamento do prazo, nós tivemos um problema com os registros. Há muitos registros de candidatos que ainda pendem de uma definição. E muitos deles, a maioria, não chegaram ainda ao Tribunal Superior Eleitoral. Alguns ainda não foram votados sequer nos tribunais regionais eleitorais. Então nós temos um quadro de indefinição e de insegurança. De lege ferenda, portanto, uma proposta para o futuro, o que nós estamos dizendo é que talvez se devesse antecipar o prazo, criar uma fase de
registro para que já ocorressem as impugnações e as apreciações a fim de evitar essa instabilidade no próprio processo eleitoral. Há uma estimativa do número de municípios em que a eleição pode não ser decretada no final em função de postergações de apelos judiciais? Nós temos aí candidatos que estão concorrendo com subjúdice. Há um número razoável de candidatos. Não, mais de 100, certamente, né? Mais de 100 candidaturas. Né? Nesse caso, inclusive, tem mais uma inovação no que diz respeito à legislação. A legislação agora não manda mais que haja a substituição pelo segundo colocado. Haverá agora a necessidade de se fazer, em princípio, eleições novas.